fazer também um pronunciamento que vai na linha de um debate que fiz hoje na Comissão de Direitos Humanos, aqui do Senado, e quero aqui cumprimentar os representantes que estiveram lá, dos empresários e também dos trabalhadores, de confederação de empregadores, de centrais sindicais, de federações, um debate legítimo, tranquilo, equilibrado, apontando caminhos para o nosso país e levantando preocupações. E eu quero falar aqui um pouco hoje, senhor presidente, do chamado efeito Klicht. É em sua origem, senhor presidente, utilizado por alpinistas para descrever a impossibilidade, a partir de determinadas ações, de realizar um movimento reverso, o que faz com que o esportista só possa continuar subindo, impedindo-o de retroceder em seu percurso. A expressão é, contudo, utilizada em diversos outros domínios, tais como na ciência política, no direito, na economia e até mesmo na medicina. No campo dos direitos fundamentais, a aplicação do conceito que deriva da noção do efeito Klicht implica em considerar inconstitucionais todas as normas que têm como resultado de sua efetividade a eliminação ou restrição de direitos. O Conselho Constitucional francês, por exemplo, em mais de uma oportunidade, afirmou que uma lei que modifique o conteúdo jurídico de um direito fundamental só pode estabelecer um regime mais favorável àquele anteriormente verificado. Ou seja, a lei tem que vir para ampliar e não para reduzir direitos. No mesmo sentido, invoca-se a teoria do efeito Klicht para impedir o retrocesso ou supressão dos direitos sociais e trabalhistas, como também os direitos previdenciários. De acordo com o célebre jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, pelo princípio do não retrocesso, qualquer medida legislativa tendente a revogar direitos sociais já regulamentados, já assegurados, sem a criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desse benefício, seria inconstitucional. Nota-se que a lógica por detrás da teoria de não retrocesso consiste no fato de que o Estado deve buscar melhorar progressivamente as condições de vida da população e não piorar. Senhor presidente, não devendo atuar em sentido reverso, suprimindo direitos já consolidados, que é a preocupação que eu noto nos milhares de e-mails, enfim, que eu recebo pelas redes sociais, comunicados. A população está muito preocupada. O problema é que, em um cenário econômico desfavorável, haverá sempre aqueles que terão o ímpeto de defender a redução dos direitos sociais como forma de equilibrar, segundo eles, as contas públicas. No campo do direito trabalhista, a discussão acerca de não retrocesso envolve a questão da prevalência do direito legislativo sobre o negociado. Você não pode querer que o tal de projeto da livre negociação vá ferir de morte a lei, a Constituição e a própria CLT. Em verdade, os baluartes da prevalência do negociado sobre o legislado visam sempre como objetivo impor perdas aos trabalhadores e, por que não dizer, aos aposentados de hoje e do amanhã. A organização coletiva deveria servir tão somente para ampliar direitos, visto que o legislado sob a égide da teoria do efeito Klicht já estaria assegurado. Embora no direito brasileiro a expressão efeito Klicht ainda seja pouco empregada, a Constituição Federal consagra o princípio do não retrocesso, uma vez que o direito do trabalhador previsto no artigo 7º do texto constitucional está inserido no título 2º dos direitos e garantias fundamentais, os quais, pelo disposto no artigo 60, não
podem ser abolidos, o que lhe confere o status de cláusula pétrea. Com efeito, ainda que de forma implícita, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 1946, a vedação do retrocesso, ou seja, não podem retirar direitos aprovados e regulamentados. Eu espero que isso assim aconteça e que essa Casa não rasgue a CLT e não retire direitos assegurados para os trabalhadores do campo, da cidade, aposentados e pensionistas e trabalhadores da área pública e também da área privada. Senhor presidente, me referindo ainda àquela lei, naquela ocasião discutiu-se a constitucionalidade do artigo 14 da emenda 20 de 98, relativamente ao pagamento pela Previdência Social do limite de R$ 1.200 por mês no período da licença maternidade, cabendo ao empregador arcar sozinho com o restante de benefício. O Supremo entendeu que a admissão desse limite feria a cláusula pétrea da Constituição, já que o inciso 18 do artigo 7º garantia, como garante, a licença maternidade. A reduzi-la implicaria em um retrocesso histórico em matéria social previdenciária que não se pode presumir desejado. Apesar dessa decisão histórica, recentemente o governo alterou o Programa de Seguro-Emprego, o abono salarial, o seguro-defeso e outras pequenas, mas grandes vantagens para quem ganha pouco. Nota-se, portanto, que sou contrário à modificação de direitos quando se trata de trazer prejuízos para os trabalhadores. Senhor presidente, contudo, deixo bem claro, não posso admitir que promova-se, por qualquer motivo, a subtração ou redução dos direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, quero ainda destacar que somente em 1973 é que os custos da licença maternidade passaram a ser assumidos pela Previdência Social. Posteriormente, a licença maternidade foi fixada em 90 dias, e em seguida ampliado pela Constituição de 88 para 120 dias. Mais recentemente, no setor público, passou-se a adotar a licença maternidade de 180 dias, prazo que ainda é facultativo para o setor privado. Pois bem, não acredito que nenhum governo, nem o parlamento venha propor a redução de direitos, como, por exemplo, da licença maternidade. Seria um absurdo. Quero ainda destacar, senhor presidente, que, por outro lado, nenhum impedimento há em se aprovar emendas que ampliem, isso sim, os direitos dos trabalhadores com a própria licença maternidade. Senhor presidente, enfim, queria aqui destacar ainda, não se pode cruzar a linha do retrocesso nas conquistas dos direitos sociais e trabalhistas do campo e da cidade, trabalhadores, também aposentados e pensionistas, sejam homens ou mulheres. Não podemos pensar nisso. Temos que pensar num futuro, sim, que seja melhorado a vida da nossa gente. Regressar ao passado perverso, desigual, é injusto.